Olá! Pessoal, essa aula que nós teremos agora é a aula de amostragem. Claro que é uma aula introdutória, eu coloquei de uma forma mais simplória, para que não haja dificuldade em introdução do assunto. Essa aula ela envolve desvio padrão, que nós veremos, envolve média e envolve intervalo de confiança, erro amostral. Então nós vamos iniciar com um conteúdo mais simples. Na aula posterior, iremos trabalhar com intervalo de confiança, já aprenderemos o que é e como fazer, e sempre estaremos voltando à característica de amostragem, que será utilizada sempre, né? Sempre utilizaremos a amostragem para fazer os trabalhos de métodos quantitativos. Então, fica ligado, é uma aula mais simples e vai dar tudo certo. Vamos lá, um abraço. Bem, eu vou trazer para discussão, e a intenção sempre não é ter uma aula muito extensa, né? Vou trazer para discussão os tipos de amostragem probabilística. Aí tu pode perguntar, mas professor, por que tem que ter probabilidade, né? Probabilística. Ora, é porque quando você faz uma amostragem, seria aquele conceito que eu disse na aula, da parte pelo todo do todo em função da parte. É uma amostragem, é uma inferência, né? Só que é com um método. E esse método, são vários os métodos, e eu estou trazendo é, alguns métodos para os senhores, né? Como eu disse, a intenção não é nós sairmos daqui expert em amostragem, mas é sim ter a contextualização de como ela pode ser aplicada. Então nós temos a amostragem simples, aleatória simples, a amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Esse conceito de aleatoriedade ou casualidade, ele é fundamental dentro de uma programação amostral. Por quê, professor? Porque há a ideia que não pode ser direcionado, ou seja, a posição que será avaliada determinada característica, ela não pode ser direcionada, ela tem que ser aleatória, ela tem que ser casual. Aí na aula eu dei o exemplo, por exemplo, o jogo de futebol, né? Qual é a graça do jogo de futebol? É o mais fraco ganhar o mais forte, né? Vai jogar Flamengo, um exemplo, o meu time, Remo. Ora, se você for apostar, você sabe que a maior probabilidade é que o Flamengo ganhe o Remo, não só ganhe, como goleie, né? Mas pode existir a possibilidade do Remo ganhar o Flamengo, ou seja, o retorno financeiro de uma resposta, né, financeira seria do mais fraco ganhar o mais forte. Isso é da ideia do esporte, casualidade, aleatoriedade em relação aos eventos. Na característica de ser, né, algo que seja combinado, se caracteriza crime, né? Por quê? Porque o esporte ele tem que ser casual. Então, a ideia de aleatoriedade é que você não vai ser tendencioso a escolher qual posição você vai fazer o tipo de amostra. Não, ela tem que ser aleatória. Na aleatoriedade simples, é o processo mais elementar, ou seja, mais fácil. O método se fundamenta no princípio de que todos os membros de uma população têm a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra. É indicado para populações homogêneas, rotula os elementos da população e sorteia os indivíduos que farão parte da amostra. Por exemplo, aplicar um questionário de satisfação sobre serviços prestados por uma agência bancária em 10 clientes, de um banco de dados de 100 pessoas. Então, é um exemplo simplório. Ora, eu vou dar um clique aqui, vou abrir aqui um Excel para dar uma ideia aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Olha, eu vou apertar o igual aqui, ó. Você viu que apareceu? Se eu digitar só de eu colocar AL, eu posso digitar aleatório? Pode, mas eu vou colocar aqui aleatório entre, ó. Aleatório entre é uma função do Excel. Bora colocar aqui 50. Aí eu chamo a atenção para vocês. Olha esse inferior bem aqui, ó. Viu como ficou azulzinho? Ó, vou colocar 50, viu? E quando eu apertar ponto e vírgula, ele vem para o superior.
Ó, ó, viram? Ó o superior aqui, ó. Ó, vou colocar 100. Vou fechar. Ó, aleatório entre, ó. Ele vai me dar um número entre 50 e 100, ó. 77. Ó, se eu pegar aqui e baixar a função aqui, ó. Ó, ele vai me dar outro número, 68, ó. Ó, se eu baixar aqui vários, olha. Ó, ele vai me dar todos os números entre 50 e 100. Então eu apliquei uma função do Excel que é o aleatório entre, né? Mais uma vez, isso aqui é simples sim para quem já domina e é um conhecimento novo para quem nunca viu. Então é bom começarmos paulatinamente, né? Olha que palavra legal, né? Paulatinamente. Ó. Tá? Então um conceito de aleatoriedade, olha. Um outro exemplo. Entrevistar, ó, 20% de uma turma com 40 alunos aleatoriamente. Olha, tá aqui, ó. 1 a 40. Ó, 1 a 40. Aí, olha, 20% de 40 vai dar 8. Ou seja, de uma turma de 40 alunos eu vou entrevistar 8. Ah, professor, bora fazer isso no aleatório entre? Bora, mais uma vez a gente vai aqui. Olha. Se eu tenho de 1 a 40, eu vou dar o igual, vou apertar bem aqui, ó. Igual, ó. A L, ó, aleatório entre. O primeiro 1, ponto e vírgula. O segundo 40, né? Ó. Ó. Ó, 29. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, são os 8 alunos que eu vou entrevistar, né? Aí, olha, o primeiro aqui que eu coloquei, isso aqui são alunos, tá? São o tamanho da amostra. Aí eu posso pegar aqui, ó, baixar, ó. Vai me dar entre 1 e 40, ó. Então eu posso começar aqui, ó, com o aluno 22, o aluno 2, o aluno 34, o aluno 32, o aluno 32, 32 repetiu, né? Ó, a gente pode mudar, né? A gente pode mudar. A gente pode mudar aqui, ó. Puxar aqui, ó. A gente pode colocar 33, ó. Tá? Então, seria esse conceito. Continuando. Ainda no conceito de amostragem sistemática, né, a população deve ser ordenada de forma que os elementos sejam identificados pela posição, conforme eu tinha dito. A população homogênea, a retirada dos elementos é feita periodicamente. Aí, por exemplo, aplicar um questionário de satisfação sobre serviços e tal. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu pego o termo de uma PA aqui, ó. A N é o termo geral, A1 é o primeiro termo da PA, N é o número de termos, ou o total de termos, e o R seria a razão, né? Um exemplo, se eu tenho aqui de 1 a 100, ó. Vocês estão vendo aqui, né? 1 a 100. Ora, 1 a 100, aí eu pego 100, ó, é o termo geral, ó. 1 vem a ser o primeiro termo, ó. Aí eu pego, ó, que seria o número de termos que eu quero avaliar, 10, coloco aqui, ó, 10, tá? Achei uma razão, ó, razão de 10. Aí eu posso escolher aleatoriamente o número 3 para eu começar, ó. 3 mais 10, 13, 13 mais 10, 23, 23 mais 10, 33, 33 mais 10, 43, 43 mais 10, 53, e assim por diante. Eu poderia começar com 5, eu poderia começar com 7, com 8, com 9, eu poderia começar com 37, um exemplo, né? E aí eu iria escolhendo números aleatórios de 10 em 10, mas aí tem aquela característica que tu vai falar assim, professor, não é só 100, só 100, então você tem que ir de uma lógica que dê dentro do espaço amostral que você está trabalhando. Continuando aqui, ó. A produção diária de uma indústria é de 450 peças. Uma amostra sistemática de tamanho 30 será extraída de uma produção, começando pela peça número 10. Ele está te dizendo por onde começa, ó. Quais são as 5 primeiras peças avaliadas, ou seja, após de 10. Então, nós pegamos 450, dividimos por 30, que é o tamanho da amostra, vai dar 15. Quem é esse 15? Esse 15 vai ser a razão.
Ora, se eu vou começar pela peça número 10, obviamente será 10 mais 15, ou seja, 25, né? 25 mais 15, 40. 40 mais 15, 55. 55 mais 15, 70. 70 mais 15, 85. Então essa é a lógica. Continuando. Bem, continuando aqui, pessoal. Se nós temos aqui nessa análise sistemática, por exemplo, um fabricante de computadores produz 8.700 máquinas por mês, o departamento de qualidade necessita de uma amostra sistemática de 30 peças. Ele está definindo o tamanho da amostra, sabendo que uma máquina selecionada pode ser a 12, né? Então, ele quer saber, a partir da 12, qual as próximas 4 máquinas, respectivamente, na razão que será definida. Então, ou seja, eu pego 8.700, divido por 30, tenho 290, que é a razão. Ora, se inicia na máquina 12, eu terei 290 mais 12, 302. 302 mais 290, 592. 592 mais 290, 882. E 882 mais 290, 1172. Né? Da amostragem estratificada, podemos dizer que consiste em dividir a população em subgrupos mais homogêneos, que nós chamaremos de estratos, de tal forma que haja homogeneidade dentro dos estratos e uma heterogeneidade entre os estratos. Né? Nós veremos aqui. A definição dos estratos pode ser de acordo com sexo, idade, renda, grau de instrução e em geral. Em geral, a retirada das amostras dos estratos é realizada de forma aleatória e simples. Já disse aos senhores que essa questão de aleatoriedade é muito interessante. É fundamental, né, para o entendimento. Aqui, por exemplo, se nós temos um banco de dados de 100 pessoas, você quer tirar uma amostra representativa de 10 clientes, e aí você verifica que dessa caracterização do banco de dados, 70% são homens, 30% são mulheres. E aí você quer fazer uma estratificação, ou seja, da amostra de 10, logicamente, 7 entrevistados serão homens e 3 serão mulheres. Nesse exemplo de amostragem estratificada, temos que um local de exame da FUVEST existem 150 funcionários, distribuídos segundo seus cargos conforme a tabela. Obtém uma amostra proporcional, né, estratificada de 30 funcionários. Então nós teremos cargos de coordenadores, fiscais de coordenação, fiscais de salas, auxiliares fiscais e apoio, cada um com o seu quantitativo ao lado, que dará 150. Só que nós trabalharemos com uma amostragem proporcional. Como faremos? 30 dividido por 150, 0,2. Então, pegaremos 4 vezes 0,2, 0,8. Como não há 0,8 pessoa, arredonda para 1. 15 vezes 0,2, 3. 96 vezes 0,2, 19,2. Ora, está muito mais perto de 19 do que 20, 19. 24 vezes 0,2, 4,8. Está muito mais perto de 5 do que 4, 5. 11 vezes 0,2 dá 2,2. Está muito mais perto de 2 do que 3, então é 2. Então nós temos o quantitativo de 30. Só que essa proporcionalidade estratificada, ela só será possível se eu entrevistar aleatoriamente um coordenador, 3 fiscais de coordenação, 19 fiscais de sala, 5 auxiliares fiscais e 2 profissional de apoio. Essa é a proporcionalidade. Continuando. A primeira aproximação que nós chegamos é uma análise que tem uma característica empírica também, né? Mas ela é válida. Por exemplo, se nós formos trabalhar com a estimativa de erro aqui de 2%, ó, 2.500, jogando na fórmula, né? Se for 3%, 1.111. Se for 4%, 625. E sucessivamente você vai vendo que a acurácia e a precisão vai diminuindo. E aí você tem aqui 10% no valor de 100. Bora aplicar? Bora. Ora, temos aqui a fórmula do N, vai ser Nzão vezes N0, Nzão mais N0, ou seja, uma amostra de uma população com 35 mil habitantes com margem de erro de 2%. É só eu pegar, olha, 2.500 aqui, ó. Aí, 35 mil vezes 2.500, 35 mil mais 2.500, 2.333 habitantes. Bora outra? Vamos lá. Numa empresa com 1.000 funcionários, deseja-se estimar a porcentagem de funcionários favoráveis a um certo programa de treinamento que será colocado.
Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória simples que garanta um alto nível de confiança e um erro amostral não superior a 5%? Ora, é só a gente jogar na fórmula, acharemos 400. N vezes N0, Nzão mais N0, ou seja, vai dar 285,7, arredondando 286. Quando nós fazemos a amostragem por conglomerados, né? A amostragem por conglomerados é um procedimento de amostragem probabilística em que os elementos da população são selecionados aleatoriamente. Ou seja, você vai estudar um conglomerado todo. É como se você fizesse um censo de um conglomerado. Ou seja, eu tenho 12 distribuições aqui. Eu vou selecionar 3 conglomerados desse. 3 amostras. O 4, o 7 e o 9. Ou seja, dentro desse 4 eu vou fazer um censo, eu vou entrevistar todo mundo. Do 7 é a mesma coisa e do 9 é a mesma coisa. Seria a entrevista com todos. Se eu for avaliar o todo, é uma amostra. Se eu for avaliar só esse extrato aqui, esse conglomerado, é um censo.